Então, queridos, vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. Às vezes na nossa vida, nós precisamos de receber de Deus algo que nós ainda não esperávamos, não é? Porque Deus ele sempre nos surpreende com algo, não é? Mas eu quero hoje falar para você, da parte de Deus, o que você tem preparado no seu coração para que você surpreenda a Deus. Porque nós sabemos que Ele nos surpreende, não é? Mas o que você tem preparado no seu coração para que você possa surpreender a esse Deus que derramou a sua vida por você? Eu tenho uma obrigação, vamos dizer assim, da parte de Deus, de trazer um alerta para a vida da igreja. A igreja que eu digo somos todos, né? Todos nós somos a igreja de Cristo. E que alerta é esse? Eu já vi muitas pessoas dizerem assim: pastor, eu não ouço mais a voz de Deus, o que eu faço? Alguns dizerem assim para mim: eu não sei o que aconteceu comigo, porque quando eu oro, parece que as coisas não acontecem mais como aconteciam antes na minha vida. E às vezes a pessoa até pergunta assim: eu estou desviado? Será que eu me afastei de Deus e eu não percebi? O que aconteceu comigo? E eu queria que você, antes de nós entrarmos a fundo nisso, nessa palavra, eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 27 ao 30. Três versículos. O menino ali está ficando doido comigo. Afasta o microfone dele. A cara dele. Fica na paz aí, querido. Vai dar tudo certo hoje. Né? Os levitas sabem o que a gente está falando. Então vamos lá. Deixa eu aproximar aqui então. Verso de número 27. Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 27 diz assim: agora minha alma está turbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso eu vim, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que a ouvia, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Feche os seus olhos. Faça uma oração agora e diga assim: Paizinho, fala comigo através da sua palavra, porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Diga para ele: foi por isso que eu entrei aqui hoje, porque eu preciso te ouvir, amém? Enquanto eu vou orando aqui. Pai Santo, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai, poderosa, fiel, verdadeira, que foi enviada aí do céu, ó Deus, sobre a vida dos seus filhos que aqui estão. Por isso, ó Pai querido, eu peço que o Senhor fale com cada um de nós que aqui estamos, através do teu poder, da tua graça e da sua misericórdia. Que não seja eu, mas o teu Espírito, Senhor, a falar no coração de cada pessoa que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aplauda a palavra dele. Grande Deus. Veja que Deus ele sempre falou com o ser humano, né? O relacionamento de Jesus com Deus Pai é uma coisa fascinante. Em todos os momentos da vida de Jesus, você vai reparar que ele tirava aquele tempo para estar a sós com o Pai, ou levava 2 ou 3 amigos para ali eles se entregarem em oração diante do altar, né? Diante da presença de Deus e falar com Deus. Então, em todos os momentos, você vai ver Deus querendo falar conosco. Em todos os momentos você vai ver que o Senhor ele procura um diálogo, ele procura comunhão comigo e com você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Envolve algo meu, envolve algo seu. É o buscar de todo o coração. O coração precisa estar totalmente na presença de Deus no momento que eu vou buscá-lo. Quando eu vou conversar com uma pessoa, eu não posso conversar com ela virando: e aí, você está bem? Não é? Ou seja, eu estou pensando em outra coisa. Não tem como.
Mas quando eu me entrego, quando eu quero ouvir a Deus, quando eu quero realmente estar na presença dEle, quando eu quero conversar, quando eu quero ter uma intimidade com Ele, eu presto atenção em tudo que eu estou falando e em tudo que Ele vai me dizer. Você já esteve no meio de uma oração em que você estava lá orando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como é tremendo. Nossa, eu deixei meu feijão lá no fogo. Gente, eu estava orando, não é? Então esse tipo de coisa muitas vezes mais nos afastam de um diálogo com Deus do que nos aproxima dele. E Deus, ele tem algo para a nossa vida que é espetacular, né? Quando nós nos aproximamos dele, nós não tornamos pessoas melhores. Não é isso que acontece. Nós reconhecemos quem nós somos e de onde viemos e por que estamos aqui. Porque olhamos para Ele e a glória dEle ilumina a nossa vida. E é isso que é fantástico sobre cada um de nós, querido. Não deixe Deus de forma alguma na sua vida. Muito bem. Deus fala com Moisés, ele diz para Moisés assim, lá em Atos 7, 31, 32, tem um dos relatos. Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? E Moisés tremendo ali de medo, né, do que estava acontecendo naquele momento, que ele não estava entendendo ainda absolutamente nada. Tira a sandália dos teus pés, o lugar que você pisa é santo. A sarça, né, a sarça ali estava, né, em chamas, num consumir. O que está acontecendo aqui? Ou seja, Deus estava começando a se revelar sobre a vida dele. Eu quero dizer para você uma coisa. Quando foi que você teve aquela experiência em que Deus começou a revelar o poder e a vontade dele sobre a sua vida? Lembra como foi? Talvez foi no primeiro dia que você colocou os pés dentro de uma igreja. Aquele momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Houve um selo do Espírito de Deus sobre a tua vida. Lembra quando era? Lia-se um versículo e você já estava falando em línguas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você precisa resgatar isso. Há um alerta de Deus para a igreja, você precisa resgatar isso. Querido, não depende de diversas coisas que existem dentro da igreja para que você seja cheio da presença de Deus, para que Deus esteja sobre você. Exige somente uma coisa, você e Deus, mais nada. Está entendendo? Esse momento, por exemplo, aqui da palavra, é um diálogo entre você e Deus. Eu disse que Deus, ele procura a todo momento a ter um diálogo comigo e com você. Assim como ele procurou Moisés. Moisés tinha uma função objetiva sobre a vida dele, que era libertar o seu povo daquela escravidão. Você tem uma função específica sobre a sua vida. Nós lemos João capítulo 12, onde nós vemos a missão de Deus sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. O objetivo dele, resgatar a humanidade. Remir a humanidade, curar o coração dos enfermos, dos doentes, dos pobres, dos desesperados, os cegos, os surdos, os mudos. Ou seja, a operação maravilhosa de Deus iria acontecer sobre a terra. E ela continua. Porque eu e você recebemos a mesma missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Está sobre você. E Ele nos ungiu para fazer as mesmas práticas que o Senhor fez nessa terra. Aleluia, diga glória a Deus por isso. O primeiro rei de Israel, eu chamo do rei do povo, né? Primeiro rei de Israel. O povo chega para Samuel e diz assim, Samuel, nós queremos um rei. Como assim vocês querem um rei? Nós queremos um rei. Samuel ficou triste, porque Samuel era o profeta deles. Samuel é que levava a palavra de Deus para eles, que guiava eles para as vitórias, de meio às guerras. Lá vinha Samuel orando, falando com o Pai, com Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, e Deus operava no meio deles. Então Samuel se retira e vai falar com o Senhor. Eles pediram um rei. E eu acho que eles não me querem mais. E a resposta de Deus: ô Samuel, não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim.
Você está entendendo isso? Você está entendendo isso no seu coração? Muitas vezes nós vemos a história e ela começa a se repetir em certas ocasiões, em certos momentos da história no mundo, principalmente nesse momento que vivemos. Estamos saindo aí, assim esperamos, né? Saímos de um episódio ruim sobre a nossa nação, sobre o mundo, aliás, não somente sobre a nossa nação. Estamos saindo, mas dentre esse sair, houve uma descoberta muito grande das igrejas. Você quer ver uma coisa? Se eu perguntar para qualquer pessoa, chamar qualquer pessoa aqui na frente e perguntar aqui, você sabe agora quem serve a Deus e quem não serve, né? Você sabe com quem você pode contar agora na igreja? Pode, sabe ou não sabe? Você sabe quem são os religiosos e quem não são, não é? Não é? Você sabe quem são os fiéis, sabe ou não sabe? E o resto? Deixa o resto para lá, o que importa é você e eu, né? Então, Saul, ele tinha tudo para ser um excelente rei. Diga assim, eu vou me colocar no lugar de Saul agora. Ninguém quer, mas vamos se colocar nele. Deus dá uma ordem para Saul. Ele tinha que destruir um certo lugar lá. Não vamos entrar em detalhe, não, que o importante é sobre o que eu quero falar. Ele tinha que destruir tudo e não sobrava absolutamente nada. Os olhos dele cresceu, ele viu umas vaquinhas gordas, viu uns tecidos bonitos, olhou aquele amarelo maravilhoso do ouro, né? Olhou aquelas coisas da prata. Isso aqui acho que não vai ter problema, né? Não tem isso? Isso aqui não vai ter problema? Não tem? Tem ou não tem? Isso lhe trouxe consequências. Quais consequências? A primeira, ele perdeu o seu reinado. Quem está entendendo aí? Olha o que gera desobediência. Ele perdeu o? A segunda, ele perdeu aquela harmonia, vamos dizer assim, que ele tinha com o pai. A partir dali, um espírito de perturbação entrou na vida dele. Então você veja que, a partir daquele momento, ele já não ouvia mais a voz de Deus. Ele até tentou fazer um sacrifício. Não que o sacrifício não deva ser feito pelo cristão. Amém? Não, você tem que fazer um sacrifício da sua vida com relação a algo para Deus, você tem que fazer. Só que o sacrifício dele já não tinha valia mais. Porque o próprio Deus já havia dito que para ele mais interessava o obedecer do que o sacrificar. Porque quando você obedece, realmente obedecer, muitas vezes na nossa vida é um grande sacrifício você obedecer. Tem momentos da sua vida que você tem que matar a sua vontade, para que a vontade de Deus esteja sobre você. E para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, faça efeito de bênção sobre a sua vida. Está entendendo? Ele não fez isso. E ele perde a coisa mais preciosa que existia na vida dele. A cobertura, a unção e o mover de Deus sobre ele. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Que na nossa vida, na minha e na sua, e esse é um alerta que nós vamos começar a tratar, nós precisamos olhar se existem coisas que estão trazendo desobediência ao nosso Deus. Nós não podemos mais usar aquela fórmula do jeitinho desse mundo, né? O jeitinho brasileiro. É só um pouquinho, não faz mal. É um doce veneno. Né? Ninguém está vendo. Então, estas coisas sobre a vida de uma pessoa, no caso de Saul, trouxe-lhe uma retaliação muito grande espiritual. Trouxe-lhe, em primeiro lugar, a morte espiritual. E a morte espiritual, ela é vista de uma forma para a própria pessoa, não pelas outras. Porque eu posso estar aqui, por exemplo, pregando a palavra de Deus, dando pulo, saltando, dando cambalhota, e você julgar que eu estou cheio do Espírito, amém? E às vezes aquele irmão está sentado lá no cantinho dele, encolhido lá, chorando, orando, e ele está cheio da presença de Deus, e eu é que estou vazio. Eu estou que nem uma lata, só batendo, só tem barulho, não tem mais nada dentro de mim. Então, querido, o que eu quero que você entenda no seu espírito, porque hoje é um dia especial da presença de Deus sobre a sua vida. Você não pode perder essa presença de Deus sobre a sua vida por nada desse mundo. Não há oferta nesse mundo que cubra o amor de Jesus por mim e nem por você. Não tem como eu olhar e falar assim, olha, o sacrifício de Jesus é comparado. Comparado a quê? Eu não consigo comparar. João, quando ele vai expressar
a respeito do amor de Jesus, ele também não sabia como. Então ele diz assim, olha, porque Deus, esse é o versículo que todo crente conhece. Porque Deus amou o mundo. Irmão, o que é tal maneira? O que é tal? Tal maneira, o que é? Ele não consegue explicar o amor de Jesus. Então como que nós podemos, como que a igreja de Cristo pode deixar o amor de Deus esfriar dentro de si? Diga para a pessoa que está ao seu lado, com essa máscara meu, vai sair assim, mas vai sair. Diga para ela assim, nós precisamos ressuscitar o Espírito que existe em nós, de adoradores, de homens e mulheres cheios da presença do Senhor, que não desiste e não cai em qualquer armadilha do inferno, em nenhuma armadilha, em nenhuma oferta para que eu desista das coisas de Deus. Começa a namorar, desiste do namorado, desiste da igreja. Não é? Ah, estou desanimado. O que foi? Briguei com meu marido. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim, pastor, eu estou com um probleminha. Só para me ilustrar isso aqui. O senhor pode orar por mim? Eu falei, claro, irmão. O que a irmã tem? Sabe aquela irmã tranquila na igreja? Ela falou assim, pastor, eu estou com câncer. O médico falou que eu vou morrer, mas eu creio no poder de Deus. Aí vem outro. Barriga cheia. Vida boa, certo? Vê se isso não acontece. Vai lá para bispa, estou passando por tanto problema. Qual é o seu problema? Meu cheque especial. Não tenho mais. Cartão estourou, bispa. Estão desistindo de Deus por pouca coisa. Estão esquecendo do que Ele fez sobre a minha vida e sobre a sua. Lembra onde você estava, varão? Jesus. Tem aquela música lá do lado. Quem era eu? Não é? Quem era você? Quem era eu? Deus do céu, nós precisamos resgatar aquilo que queimava o nosso coração, meu irmão. A gente não pode ficar olhando dizendo assim, ai, hoje eu não estou muito bem. Ai, hoje. Que não está bem o quê, irmão? Enquanto há vida, há resposta de Deus. Você pode adorar, você pode glorificar o nome santo do Senhor. Irmão, o que eu mais preciso na minha vida é a presença do Espírito Santo de Deus. 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor retirou-se de Davi e o atormentava um espírito mau. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós já sentimos mal. Imagina ainda ter um espírito maligno ainda perturbando a vida daquela pessoa. Você está entendendo, querido? Sabe por que você está aqui hoje? Fala para essa pessoa e fala, você sabe que você está aqui, Zé? Hein, Zé? Maria sabe que você está aqui? Tem Maria, não tem? Se não tiver Maria na igreja, está errado, né? Tem que ter José. Não tem nenhum José aí? Tem José aí? Faltou José? Mas tem que ter. Fala para ele assim, José, Maria, você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Você veio resgatar quando você recebeu Jesus na sua vida. Você tem que saltar de alegria na presença de Deus, porque a presença do Senhor está nesse lugar, querido. Saúl já não dava nem pulinho mais, né, amor? Acabou, irmão. Meu querido, acabou. Acabou para ele. Porque imagina Deus rejeitando a pessoa. A Bíblia diz que sobra para aquela vida uma expectativa terrível do juízo. Imagina você olhar para você e falar assim, eu estou condenado. Bateu um martelão lá. 30 anos para você. Agora imagina o Pai do céu. Está condenado, não quero mais você. Meu Deus, o Senhor o rejeitou. Você está entendendo, irmão? Então nós precisamos entender, quando nós não conhecíamos, o Senhor nos perdoou daquilo que fizemos, porque éramos ignorantes no conhecimento da palavra. Mas agora eu conheço a palavra. E agora, Senhor, o que será de mim? Quem está entendendo aí? Esse negócio dói, não dói, irmão? Até para falar está doendo em mim. Mas a gente tem que ir. Salmo 51:10. Davi não tinha feito um negócio errado lá? Viu uma mulher bonita lá, né? Cresceu os olhos, né? Foi ou não foi?
Não cresceu os olhos de Davi? Aí, o resultado, a espada não saiu mais do meio da casa dele. Morreu o filho que foi gerado desse adultério. Foi ou não foi? Depois, o irmão estupra a irmã. O outro morre enroscado no galho de árvore. A coisa virou de ponta cabeça. Deus perdoou ele, perdoou ou não perdoou? Mas falou para ele assim, ó, vou te perdoar, hein? Mas só a torcida do Corinthians e do Flamengo que vai ficar sabendo o que você fez. Você pode ver que todo crente sabe o que Davi fez. Não é? Mas Deus perdoou ou não perdoou? Mas por que Deus perdoa? Porque houve? Porque houve? Olha que palavra. O que é arrependimento? Arrependimento é quando eu falo assim, Senhor, o Senhor me perdoa, né? Porque eu fiz isso. Aí amanhã de novo eu estou lá jogando bolinha de novo. Falo jogando bolinha para não falar as coisas feias, tá? Aí amanhã eu estou lá jogando bolinha de novo. É? Eu me arrependi? Não. O que é arrependimento? É quando dói em mim. É quando eu olho para aquilo e falo, por que eu fiz aquilo? É quando o meu coração se constrange dentro de mim. Agora eu recebo a palavra, amanhã eu estou fazendo igual. Eu me arrependi? Isso é arrependimento. Davi, ele diz no Salmo de número 51. Cria em mim, ó Deus, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém. Acabei com esse microfone, foi isso que você veio falar? Aleluia. Pastor, você acabou com o microfone. Amém? Davi pede o que para ele? Não afaste de mim o teu espírito. Você já pensou, você está orando, você não sentia a presença de Deus mais? Hã? É como você falar com alguém, essa pessoa dá de ombro para você, virar as costas e ir embora. Não é um sentimento horrível? É ou não é, irmão? Você quer perder isso na sua vida? Você está entendendo o alerta que Deus está dando para a igreja hoje? Para nós. Começou aqui no culto, não foi? Dizendo que era para nós fazermos o quê? Porque o inimigo está ao nosso? Quem é o inimigo, irmão? Você acha que é o diabo que é o nosso inimigo? Se você vê, né, às vezes as pessoas falam assim, não, o meu inimigo é o diabo. Não, irmão, cuidado, hein? Às vezes o diabo não é nem seu inimigo. Porque você fala em nome de Jesus, ele já está correndo que nem doido. O inimigo pode ser você mesmo. O que você vê, o que você ouve e o que você fala. Isso é que contamina? E o diabo chega lá no inferno e fala, não fui eu não. Aquele crente lá, ele é endemoniado sozinho. Fui eu não. É? Cria em mim, ó Deus, um coração reto. Meu Deus do céu. Torna-me da alegria da salvação. Olha que coisa linda. Nossa. Você acha que essa oração, se ela fosse sincera diante de Deus, você acha que Deus não ouviria essa oração? Isso é arrependimento. Você vê Davi aprontar a mesma coisa de novo? A história, quando falei, Davi falou, mas depois ele fez, não, acabou a história. Aquela história na vida dele foi encerrada. Ele entendeu aquilo sobre a vida dele. E muitas vezes nós, como cristãos, precisamos entender as consequências do erro sobre a nossa vida. O que causa em nós, a destruição que causa em nós. Só que, meu irmão, o que acontece é que muitas vezes as pessoas esperam morrer de repente. Ah, eu fiz, então vou morrer já. A morte espiritual acontece agora. Não, irmão. É aos poucos, sabe para quê? Para a pessoa sentir conforto naquilo que ela está fazendo. A pessoa sente como se aquilo não fez efeito. Ah, eu fiz errado, mas está tudo bem. Eu fiz errado, mas está tudo certo. E aquilo aos poucos vai deteriorando a forma com que a pessoa tem diante de Deus. Porque o objetivo do inimigo é que deteriore a sua imagem diante do Senhor. Porque ele não vai falar para você, ó, tá vendo o meu servo? O diabo vai falar para ele assim, conhece ele lá do inferno. Não é? Não vai falar que nem Jó, vai? Amém, querido? E a parte pior agora. Você fala, nossa pastor, ainda tem uma parte pior? Tem. E essa é a parte que eu quero chamar a atenção de todos vocês para que vocês se preocupem com ela. Eu coloquei uma frase aqui para você entender. A frase é essa assim. Eu sei que foi Deus que falou com você. Mas eu não ouço mais a sua voz.
Pensa nisso. Doeu ou não doeu? E eu vou falar para você onde aconteceu isso, porque às vezes a gente tem que citar a Bíblia, né? Lá em Samuel mesmo. 1 Samuel, capítulo 3, verso 8 em diante lá. Samuel está e ele escuta, Samuel, Samuel. Ele levanta e vai até o sacerdote Eli. Ele fala, pois não, meu senhor, o senhor me chamou? Essa é a chave. O senhor me chamou? Ele fala, não, Samuel, não te chamei. E ele volta a deitar. Vai lá e começa a roncar de novo. Deus, Samuel, Samuel, ele, né? Deve ter pensado assim, Elias está de palhaçada comigo, né? Ele volta lá e pergunta de novo, Eli, você me chamou? Não, Samuel, não te chamei. Aí Samuel se toca e diz para ele assim, faz o seguinte, quando você ouvir de novo, você diz assim, eis-me aqui, Senhor. Quem que era o sacerdote? Samuel ou Eli? Quem que Deus tinha que chamar? Não era para Deus passar para ele? Eli, assim como Elias, assim como Eliseu, passa para o seu moço a unção dobrada do Espírito. Que unção que havia sobre ele agora para que ele passasse sobre a vida de Samuel. Você está entendendo? Ou seja, o irmão vem contar algo, você fala, eu sei que é Deus que falou com você. Só que eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Aí vem aquela pergunta desesperadora, que você está olhando para mim, está desesperado para perguntar isso aqui que eu vou perguntar. Ó, e agora? Quem? Né? E agora o que eu faço, Senhor? O que eu faço agora? Porque eu me sinto assim. E agora? Ó, o silêncio. Existe um remédio chamado prontidão. Eu estou pronto, Jesus. Diga isso para ele, eu estou pronto. Para mudar meu entendimento. Para mudar o meu coração. Para mudar o meu meio de vida. O modo como eu vivo. Eu quero mudar. Eu não quero ser assim, eu não quero viver assim. Eu não quero ter isso sobre a minha vida. Eu quero que a tua presença seja em mim 24 horas por dia. Diz como Davi, cria em mim, Senhor, um coração novo. Se esse coração, Senhor, está pecando demais contra ti, com pensamentos, com coisas que eu estou vendo, que eu estou vivendo, então cria em mim um coração novo, ou seja, me quebra. Me faz de novo. O profeta Eliseu olha, e Deus fala com ele assim, o que você está vendo, meu filho? Isso é a gente olhando para a nossa vida. Eu vejo um vale. Que lindo esse vale? Não, Senhor, é um vale de ossos secos. O que eu faço? Porque Deus pergunta para ele assim, pode reviver esses ossos? A resposta do profeta, Senhor, o Senhor que sabe. Às vezes na nossa vida a resposta é essa, Senhor, eu posso voltar àquela essência do que eu tinha na sua presença? Eu posso ser renovado novamente? Eu posso sentir a tua presença novamente? Porque é só Ele profetiza. Diz que uma brasa quando você... Quem gosta de churrasco aí? Acender o carvão ninguém quer, comer com churrasco todo mundo quer. Né? É ou não é? Quando acende uma brasinha, ela não vai espalhando assim, não vai? Vai ou não vai? Você começa a chacoalhar na sua cadeira lá, que meu irmão que está dançando aqui, glória, né? E eu já estava ali, né? É que, irmão, para dançar, irmão, você entende, né, irmão? Já pesa a idade, né? As outras junta dura. Então, seria a dança da minhoca com problema na coluna aí. Mas você começa, ou seja, alguém precisa incendiar. Alguém precisa se colocar. Diga, esse alguém. Esse alguém sou eu. E eu vou fazer a diferença. Faça tudo que é contrário ao mundo e faça tudo que beneficia a unção de Deus sobre a sua vida. Irmão, pode doer, viu? Diga, não tem problema.
Pode machucar, não tem problema. Sabe qual que é a única coisa que tem problema? É eu deixar de fazer a vontade de Deus sobre a minha vida. Isso vai ter problema. Mas se eu fizer a vontade dele, o meu caminho será um caminho de bênção, um caminho de glória, onde eu vou colher o melhor dessa terra, porque ele, o Senhor, estará comigo. A arca é a glória, não é? Nós não carregamos a arca nas costas mais, mas nós carregamos a glória do Senhor sobre a nossa vida. E é essa glória que você não pode deixar mais ela morrer na sua vida. Não é tristeza, não é angústia, não é aflição, não é dor desse mundo que vai impedir você de ser feliz, você de progredir, de avançar, de alcançar os objetivos sobre a tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus é comigo, quando Deus é com você, a gente se torna tão forte, meu querido. E mesmo naqueles momentos, sabe? Tô fraco. Mas é nesse momento em que Deus opera sobre a nossa vida, querido. Eu me lembro de um feito, meu irmão, de uma coisa terrível que aconteceu comigo. Mas de dentro de uma coisa terrível sempre tem a glória de Deus se manifestando. Fiquei internado 14 dias no hospital. 14 dias, meu irmão. Eu sou um tanto agitado, não sei se você percebeu. Você ficar 14 dias, meu irmão, dentro do hospital, querido, né? E na terra de cego diz quem tem um olho é rei, né? O quarto que eu fiquei, só eu que andava. Mas eu estava com uma cirurgia na coluna e era o Robocop, meu irmão. Aí eu me senti o cara. Aí eu e um amigo, nós descolamos 2 cadeiras de roda. Falar, velho, hoje nós vamos fazer uma corrida de Fórmula 1 aqui dentro, mano. Aí nós acabamos presos, porque trancaram nós 2 depois, né? Porque eu não fugi mais. 14 dias. Nos momentos piores que eu estava no hospital, meu irmão, as pessoas iam orar por mim e saia curado. Aí eu brigava, né? Falei, brigava, você não briga com Deus? Fala, Deus, tá de brincadeira, né? Como assim? O cara chega aqui, eu não estou aguentando, vem orar por mim morrendo e sair daqui. Eu estou aqui. Qual que é o problema? Ele falou, você lembra de Eliseu? Eliseu estava morto, não estava? E jogaram um defunto em cima dele, o que aconteceu? Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Quando pensa que você está morto, até aquele que está morto ressuscita através de você. Quando você pensa que você não tem força, aí é que Deus te levanta, meu querido. Não interessa. Aleluia. Não interessa o que aconteceu comigo. Interessa a lição que Deus deixou para que eu aprendesse. Sabe o que ele me ensinou? Não é você, bobão, sou eu que estou fazendo. Você não queria, que nem um jumento, né? Conhece a história do jumento? Conhece, né? Ah, Jesus, ó, Senhor, eu entrei em Jerusalém contando para os amigos, para os outros jumentinhos, né? Rapaz, nem te digo uma coisa, entrei em Jerusalém, tá uma festa lá, mano. Eu passeando, os caras jogando roupa, jogando galho de árvore. Meu irmão, que bênção, né? Aí o cara falou para ele, ô, jumento, é por causa daquele que está sobre você, você esqueceu? Não era para você. Então tem coisas, meu irmão, que vai acontecer na sua vida que não glorifique a você, mas glorifique a Deus, porque Ele está trabalhando através da sua vida. Ó, a palavra é só para que você entenda uma coisa. Deus nos ama tanto que Ele mostra para nós onde está o buraco. A mãe não é assim? Filho, não vai por aí, seu abençoado. Ó o buraco. Ah, mãe, que buraco. Ó o buraco. Que buraco? Que buraco? Já foi, não é? Não, a gente avisa, Deus nos traz, Ele nos avisa, porque você pode estar pensando assim, pastor, eu tenho santificado a minha vida, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo, eu dou, né? Pode estar pensando assim, né? O super cristão. Então, Deus está falando para você, aquele que está firme, continua, viu? Aquele que está buscando, busca mais, viu? Aquele que se acha, continua achando que tem mais. Amém? Diga a glória a Deus aí.